não é só o Cruzeiro que tem novidades, o Atlético também tem, Colombo. Essa surpreendeu, Dimara. Sinceramente. A mim, pelo menos. A gente já foi descobrir, estava encaminhado o Renan Lodge, a chegada dele, lateral esquerdo de 27 anos. Renan Lodge, aquele mesmo revelado pelo Atlético Paranaense, teve muito destaque, né? Passagem aí, ó, tá pintando na tela aí com a camisa do Furacão. Passagem pelo Atlético de Madrid, como pintou na tela agora. Passagem pela Seleção Brasileira, ex-jogador do Olympique de Marseille, Nottingham Forest. Por último, ao Hilal, onde chegou o técnico italiano Roberto Mantini, Dimara. E aí ele passou a não ser utilizado. Ele não gosta dele, né? Não gosta dele. Chato isso, né? Exatamente. Sempre tem uma rusga ali, né, Dimara? Mas teve lá as suas passagens, não com tanto brilho, é verdade. O Renan Lodge, ele sai do Brasil com uma expectativa muito maior do que, de fato, ele se apresentou na Europa. Ainda assim, um jogador que voltou, né, a ser convocado pela Seleção Brasileira quando estava o Fernando Diniz na seleção. Isso. Justamente na dobradinha com o Guilherme Arana, mas Dimara, pela necessidade que o Atlético tem no mercado, já precisava de um com a saída do Caio Paulista. O Arana, a gente sabe, tá muito mais próximo de terminar um ciclo do que continuar no Atlético. Então, o Atlético agiu rápido e aí está engatilhado, Dimara, já na fase de troca de documentos com o Renan Lodge, lateral de 27 anos, para assinar um contrato por 5 temporadas. De antemão, já vou deixar minha opinião. Ontem eu critiquei bastante, de novo, né, aquilo que eu chamei de desencontro em relação ao processo de contratação, se é o diretor, se é o técnico ou se é o Siga quem faz essa contratação. O Renan Lodge, ele chega como uma contratação que acaba ele tira a necessidade dessa integração, né, Dimara? Porque assim, o Siga não é doido de não indicar. O Paulo Brax não é doido de não querer. E o Sampaoli, pelo que a gente tem até de informação, é um pedido dele. Então esse foi especificamente um pedido dele. Pois é. Quando tem que criticar, a gente tá aqui pra criticar. Quando tem que aplaudir, a gente tá aqui pra aplaudir. E essa, Dimara, essa é digna pra mim de aplauso. Eu também acho o jogador assim, a gente tava até... e é legal você falar sobre isso, Jaime. A gente tava discutindo no almoço. Aqui a gente fica o tempo inteiro no futebol, né? Se Arana ou o Lodge. Eu acho o Arana no top dele, quando ele foi convocado para a seleção, quando ele foi à Copa do Mundo, antes da contusão, para mim 1000 vezes melhor que ele. Primeiro ponto. O Arana que voltou não é melhor que ele no momento que o Arana vive, né? Pra vocês terem uma ideia do jogador que é. É um jogador, esse é diferenciado, né? O Renan, olha... Essa movimentação que está acontecendo no mercado da lateral esquerda do Atlético, né? Se de fato o Arana sair do Atlético e se de fato vierem Lodge e Juninho Capixaba, acho que seria uma boa movimentação. Porque o Arana é um ídolo do atleticano, a gente gosta demais do Arana, é um baita de um lateral. Mas talvez seja um bom momento pro Arana respirar novos ares, seja bom pro Arana. É bom quando você, né, no futebol, né, às vezes chega num momento que é legal você mudar de área, sim. E aí eu acho que essa oxigenação na lateral esquerda do Atlético seria interessante. Viriam 2 jogadores que brigariam ali em pé de igualdade. Vejo o Renan Lodge à frente para ser o titular, o Juninho Capixaba viria para ser o reserva, mas um reserva com potencial para disputar a posição com o Renan e para incomodar o Renan, fazer o sarrafo estar lá em cima, e ser aquele jogador que no dia que o Renan estiver mais desgastado fisicamente, entra o Juninho Capixaba, né? Isso aqui é a gente imaginando que tudo que está sendo falado ali aconteça, né? Saída do Arana e a chegada de Juninho e Renan. A gente não tem certeza se com a contratação do Renan Lodge, que é o que parece que vai acontecer primeiro, se vão continuar tentando o Capixaba, né? A gente não tem essa noção. Você já tem essa informação? Sim. Vão continuar? Vão continuar. Então, realmente vai ser uma bela de uma disputa por ali, né, Mabi? Sim, e é legal assim, né, Dimara, como... Não, mas daí você tá no nível, é o que a gente falava. Sim. O Atlético, o banco do Atlético era de matar um. E agora não mais. Né? Desnível, né? Tinha um desnível. E esse desequilíbrio também, né, das laterais que a gente tanto fala aqui, dessa necessidade de reinventar a lateral esquerda, como o Guilherme Arana, grande jogador, ídolo do Atlético, mas que teve uma temporada muito irregular. Isso. E você tem um reserva que não chega aos pés do Arana, com respeito ao Caio Paulista, não conseguiu entregar. E aí você, como o Colombo falou, né, como que o Atlético trabalhou muito bem nessa contratação dele, porque quando a gente ficou sabendo, né, Leandro Colombo, já tá uma contratação do pezinho de ser acertado, tá a ponto de assinar. Então, de fato, um ótimo trabalho do Atlético, Paulo Brax, enfim, do Siga.
tentando recalcular uma rota que foi muito mal feita no início do ano, né? Foram muito investimentos em jogadores errados, em jogadores que não deram retorno. E aí a chegada do Lodge já é muito boa. Se o Capixaba chegar também, aí de fato o Atlético vai mostrando de volta a sua força no mercado. Não pode parar por aí, porque senão você vai ter um desequilíbrio. Nossa, você fica vai ter um lado esquerdo muito bom, mas um lado direito que tá ruim. Ainda com problemas. É aquilo que a gente chama do time torto, né? Exatamente. Mas o melhor disso tudo, né, Jaime, é a gente saber que no caso dos dois foi especificamente o treinador. Essa é a diferença de você ter um treinador que ele tem, como é que eu vou dizer assim, aquela moral mesmo em cima de quem fala, né? Infelizmente, os treinadores que estão começando, né, que estão numa outra linha, ou que vêm para consertar uma coisa, eles às vezes não têm essa coisa de chegar pro cara e falar, eu quero fulano e ciclano, eu aceito trabalhar com esse time agora, vamos ver onde é que a gente chega, mas eu quero fulano e ciclano. E aí é o trabalho dele, porque a gente sabe que ele tem telefonado pessoalmente, falado, entendeu? Se é por bolinha, se é por fumaça, sei lá o que, mas ele que tá conversando com os jogadores. Assim como foi com o Cuca, né? Também foi. O Cuca também tinha essa moral. Scarpa foi uma contratação do Cuca, praticamente. Né? O Cuca era um treinador que conhecido por do Luiz Felipe Scolari, né? Isso. Do Felipe. Por montar grandes elencos. Um cara que sabe montar elencos. Claro. O Cuca sempre foi visto assim, um grande montador de elencos. Né? E esse último agora, né? Esse último trabalho não surtiu o efeito no nível que a gente imaginava. É verdade. E o Sampaolense, eu tô gostando das indicações. Juninho Capixaba, Renan. Tá bem. O lado direito é interessante porque eu quero ver. O Atlético vai buscar um lateral direito. Não tem outro jeito, ele tem que buscar. Sim. E ele vai buscar um lateral direito com quais características? Um lateral com as características de Renan Lodge, de Juninho Capixaba, sabe? De jogadores ofensivos pro lado direito, pra gente ter do lado esquerdo e do lado direito jogadores ofensivos ou não. A característica vai ser de laterais mais construtores. O Saravia, por exemplo, que era um lateral mais construtor, porque aí, se a gente tem um lateral mais ofensivo pelo lado direito, dá a impressão de que ele vai buscar um volante que vai ser um volante mais construtor, vai jogar no meio dos zagueiros, porque eu tô falando de saída de jogo do Atlético, né? O Atlético saía, na saída de 3, tinha o Saravia pelo lado direito, quando o Saravia estava escalado, né? E o Atlético como é que vai fazer agora? Ele vai trazer um volante para que esse volante fique enfiado no meio dos zagueiros e participe da construção do jogo, e aí traz um lateral direito que avança muito, que ofensivo, se joga pro ataque bem ofensivo, ou não? Ele vai trazer um lateral construtor para jogar ali pelo lado direito, certo? E esse volante estar à frente dessa linha de 3. Quais são as características? A gente já vai começar a entender à medida porque pelas características, às vezes a gente consegue entender que jogador que o Galo vai buscar. O que ele vai fazer, né? Você queria completar? Não, só para dizer que se for basear em 2020, num primeiro momento ele tem Guga, depois ele tem Mariano. Verdade. E ele varia entre esses dois, são perfis diferentes. O Guga um pouco mais apoiador, o Mariano um pouco mais retraído. Então, eu acho que vai ser um cara aí, Jaime, que tenha facilidade para transitar nos dois setores. Literalmente é o cara que defende bem e arma bem o time, né? É um equilíbrio, né, Dimar? Sim. É por aí. E o Atlético não teve. Exato. Que a gente falava um time desequilibrado, era exatamente isso. E agora a gente tá sentindo que o Atlético tá procurando.